A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição quando era jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos, e sem perguntarem: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum? Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem, mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes e da minha herança fizestes a abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas sem nenhum proveito. Feche seus olhos, vamos conversar com o nosso Deus mais uma vez, meus irmãos. Ó Pai de amor, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus, e já com a mente e o coração iluminados pelo Teu Santo Espírito, nós queremos Te agradecer, Senhor, pela leitura que fizemos, crendo que o Senhor já fala ao nosso coração quando lemos a Bíblia, Senhor. E queremos, ó Deus, pedir que o Senhor aplique ao nosso coração e à nossa mente essas verdades, ó Deus, que precisamos entender para caminharmos contigo, Senhor. Senhor, que seja assim para a Tua glória, é o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Mantenha o seu texto aberto, meu irmão, a fim de que a gente acompanhe o que a palavra de Deus tem a dizer a cada um de nós. Obrigado. Dizer a cada um de nós, porque o que a gente vê, sempre quando a gente lê a palavra do Senhor, com fé e com a certeza de que Deus, Ele enxerga o nosso coração muito melhor do que nós mesmos, é o fato de que o nosso Deus que nós cremos é um Deus tão interessado na nossa vida, e Ele é um perfeito especialista em fazer grandes balancetes na nossa vida espiritual. Tem contador aqui hoje, sabe o que eu estou falando, que é fazer um balancete, uma análise, uma investigação a respeito do que nós estamos sentindo, pensando, crendo e agindo. E a gente enxergar Deus dessa maneira, meus irmãos, faz com que qualquer pessoa que queira andar com o Senhor, que queira segui-lo, entenda a si mesmo como uma pessoa que vive dentro de uma necessidade de ser supervisionado, de ser visitado por Deus, de ser alguém que se põe num relacionamento onde nós não andamos com o amigo da escola, como alguém que é colega de trabalho, como alguém que tem sobre a nossa vida o mesmo entendimento e a mesma autoridade do que nós, mas a vida com Deus tem muito mais a ver com sujeição, com subordinação, com adoração, com se prostrar e se curvar diante de alguém que não é só uma autoridade superior a nós, mas que é infinitamente maior e mais sábio do que nós, que nos ama, que nos salva, que nos liberta, que nos abençoa, mas que também é um Deus que, ao mesmo tempo que é isso tudo para nós, um Pai de amor, é um Deus que nos vê de cima. E esse é o sentido da palavra supervisionar, ter uma visão superior,
de quem enxerga o nosso coração. E a gente também sabe que nós mesmos, conhecendo a Deus e pela fé, nós somos chamados a esse balancete, a esse autoexame, a essa gestão do nosso coração, porque a gente sabe que a vida com Deus, de verdade, não é marcada pela aleatoriedade dos eventos. Nós não seguimos um Deus para de vez em quando irmos à casa do Senhor, recebermos uma bênção, uma impetração de mãos, uma cura, um negócio diferente, especial, e voltarmos para nossa casa nos sentindo do mesmo jeito, com os mesmos interesses, com as mesmas prioridades, com os mesmos apetites e com as mesmas ladainhas do dia a dia. Nós não seguimos a Deus para pagar promessas. Nós não seguimos a Deus para vir aqui e receber alguma coisa sem que haja uma constância com o Senhor. A vida cristã não é aleatória, ela é constante, ela é marcada por perseverança, é marcada por oração, é marcada por santificação, é marcada por uma fé que dá as mãos para o Senhor, para o Senhor nos conduzir Ele mesmo pelos seus retos e justos caminhos. E a gente leu um texto aqui, irmãos, que tem a ver com a nossa vida, porque Deus está fazendo uma espécie de balanço para o seu povo. Deus está virando para o povo de Israel em tempos muito difíceis, em uma época onde a regra não é o compromisso com Deus, a regra é a apostasia, a regra é adorar outros deuses e ter um nome de israelita. E Deus começa a descrever através do profeta Jeremias o que é o passado dessa gente e o que eles estão vivendo no presente como fruto dessa aleatoriedade, dessa fé mais ou menos, desse fato de se ter um nome de crente, mas não mergulhar nas profundezas de um relacionamento que é ao mesmo tempo amoroso, gracioso, cheio de bênçãos, mas com seriedade, com responsabilidade, com vida com Deus. E Deus vai começar a dizer, através do profeta, que houve uma época na história desse povo, em que esse povo era escravo, que esse povo era prisioneiro de um outro povo, superior, que tinha lá umas pirâmides, que usavam os israelitas como escravos, que os subjugava, que os castigava, e o Senhor, com poderosa mão, cumprindo as suas promessas, sendo fiel à sua aliança, agindo com salvação, trouxe uma libertação para esse povo, não só de um cativeiro, de um sentido político de um outro povo, mas uma libertação que significa espiritualidade, redenção. Eu sou o Senhor que tirei vocês da casa da servidão, da terra do Egito. Deus diz isso antes de dizer quais são as suas leis, antes de dar os 10 mandamentos. Esse povo nessa época amava o Senhor, foi conquistado por Deus, teve o seu coração cativado pela palavra, experimentou milagres, viu o mar vermelho se abrir, viu o Senhor operar milagres nos desertos. Deus cumpriu a sua promessa, os guiou até a terra prometida, terra que mana leite e mel. E uma vez que o povo recebe a bênção, uma vez que o povo recebe a salvação do Senhor e as promessas, esse povo, em uma questão de uma geração, se desvia dos caminhos do Senhor, começa a procurar Baal, começa a fazer postes ídolos, começa a agir com ingratidão diante de Deus. Havia alguma coisa de errado com a nação de Israel, quando o profeta Jeremias é levantado pelo Senhor para pregar a palavra. São dias sombrios, são dias em que a espiritualidade não é prezada pelo povo de Deus,
São dias em que o coração de muitas pessoas, meio parecido com os dias de hoje, decide viver como pensa, decide viver conforme as suas próprias opiniões, decide ter uma vida em que se sacrifica ao Senhor, mas que ao mesmo tempo se ergue adoração a Baal, idolatria, apostasia. Há um culto que não procede da palavra de Deus, há uma adoração que não honra aquilo que Deus diz no seu primeiro mandamento: não tenha outros deuses diante de mim. Não havia mais aquele amor fervoroso com Deus, como era em outras épocas, mas o culto a Baal ganhava terreno cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais. E Deus começa a dizer para esse povo: eu vou punir vocês, a minha paciência com vocês está acabando. Eu vou enviar um povo lá do norte, que vai levar vocês cativos. Se convertam, se arrependam, parem de ser crentes apenas de nome, parem de se vangloriar se achando que são israelitas, parem de achar que a solução de vocês está no templo em si, porque o templo em si não significa absolutamente nada sem o coração que vem a esse templo para, com justiça, com compromisso, com misericórdia, com amor a Deus, para cultuar ao Senhor. E eu pedi a você que mantivesse sua Bíblia aberta, porque nos versículos 1 e 2, nós temos a ordem para que Jeremias profetize. Veio a palavra do Senhor. Deus quer que o seu povo se lembre das suas origens. Versículo 2, diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição, quando você era jovem. Deus está dizendo: eu me lembro, Israel, de uma época em que, quando eu dava vitórias a vocês, quando vocês triunfavam sobre os inimigos de vocês, vocês se alegravam de tal forma, porque percebiam que era o próprio Deus que dava a vitória nas mãos de vocês. Esse povo que celebrava festas, que cultuava a Deus com alegria, que sentia um entusiasmo que vem do Senhor. É o que ele está dizendo no verso 2. Eu me lembro, Israel, da tua afeição quando você era jovem. Quando você era jovem, quando vocês detinham por mim, diz o Senhor, uma afeição, um amor assim de juventude, de alguém que tem energia, que tem entusiasmo para servir. E diz mais o profeta: do teu amor quando você era noiva. O profeta está dizendo que o povo de Israel, diante da visão da aliança do Senhor, que a terra prometida era como se fosse uma promessa de noivado, e que, como uma noiva paciente esperando pelo casamento, uma noiva prometida ao seu amado, o povo de Israel amava ao Senhor dessa forma, como uma mulher jovem que está esperando o dia de casar. Deus está dizendo para o seu povo: assim era, né, Israel? O amor que você tinha por mim, e como vocês me seguiam no deserto, numa terra em que não se semeia. Ou seja, Israel era um povo fiel ao Senhor, que amava ao Senhor, não obstante a escassez, não obstante aos desertos, não obstante as dificuldades da caminhada rumo à terra prometida. De tal forma que Israel era consagrado ao Senhor, versículo 3, e era as primícias da sua colheita. O povo de Israel era um povo santo, consagrado ao Senhor, como se fosse os primeiros frutos tirados de uma plantação. E Deus se deleitava assim no seu povo.
Todos os que o devoravam se faziam culpados e o mal vinha sobre eles. Ou seja, naquela época, Israel, que vocês andavam comigo, sempre que os inimigos se levantavam para lutar com vocês, eles sofriam as consequências da minha ira, porque vocês eram um povo protegido. E no versículo 4 em diante, Deus então vai começar a descrever a apostasia desse povo. Ele começa a dizer: olhem não mais para o passado agora, olhem para o presente de vocês, olhem no que vocês se tornaram, povo de Israel. Versículo 5: que injustiça os pais de vocês acharam em mim, para se afastarem de mim, indo procurar a nulidade dos ídolos, indo adorar outros deuses, né? No pecado dessa gente, que é o mesmo pecado dos avós, dos pais, daqueles que fizeram bezerros de ouro, daqueles que sempre tiveram problemas na terra de Canaã. Uma vez que Deus deu a bênção, o povo não se aproximou de Deus, o povo estava sempre procurando falsos deuses, e Deus está dizendo: que injustiça vocês encontraram em mim? Que argumentos vocês têm para se afastar do Deus que livrou vocês, que deu a terra a vocês? De que maneira, versículo 6, vocês podem perguntar: onde está o Senhor que fez subir da terra do Egito, que tirou do deserto, por uma terra que ninguém transitava, na qual morava homem algum? Ou seja, é um povo que se esqueceu do seu Deus, esqueceu dos grandes feitos do Senhor no passado, que perdeu o referencial de adoração a Deus. E por isso, se o que satisfaz é Baal, vamos seguir Baal. Se o que satisfaz é a gente procurar os desejos do nosso coração, vamos procurar os desejos do nosso coração. Não existe mais padrão, não existe mais lei, não existe mais conhecimento de Deus, não existe mais nada. Versículo 7: eu vos introduzi numa terra fértil, para que vocês comessem o fruto. E Deus está dizendo: depois que eu dei a bênção para vocês, depois que eu enviei vocês para a terra prometida, vocês entraram nela, ao invés de vocês a purificarem, ao invés de vocês fazerem aquilo que eu já havia ordenado, serem luz para os outros povos, vocês é que se contaminaram. Vocês é que deturparam a lei do Senhor, e fizeram da minha herança uma abominação. Enquanto o Senhor foi fiel, o povo andava na infidelidade, se esfriava com Deus, se contaminando com a idolatria. E o pecado de Israel, como sempre, envolve liderança, envolve sacerdotes, envolve os reis, envolve os juízes da terra. No versículo 8, Deus diz para esse povo: os sacerdotes não disseram onde está o Senhor, e os que tratavam da lei não me conheceram. Veja como isso é grave. Os sacerdotes são aqueles que administravam o culto que é devido ao Senhor, os sacrifícios, os rituais, as festas, e que também eram os intérpretes da lei do Senhor, eram como se fossem os pastores do povo de Deus. O sacerdote provinha a instrução para ele ensinar ao povo a obediência ao Senhor. E o que Jeremias está dizendo? Os sacerdotes estão falhando, porque falta neles conhecimento do Senhor. Aqueles que deveriam promover a fé, promover a adoração, promover a obediência através do ensino da palavra de Deus, são os primeiros a corromper e deturpar o povo do Senhor. Os pastores prevaricaram contra mim. E é interessante, os pastores que Jeremias usa aqui, não é no sentido eclesiástico,
de pastor da igreja, mas a palavra pastor no livro de Jeremias é usado frequentemente no sentido político. É muito comum no Antigo Testamento essa expressão, ou seja, os governantes, os juízes da terra, eram os primeiros a prevaricarem o direito das pessoas, a corromperem a santa lei do Senhor, porque não conheciam mais a Deus. E os profetas, aqueles que se levantavam para pregar a palavra, não pregavam mais o retorno à aliança, não pregavam mais a lei ao Senhor, mas pregavam adoração a Baal e a falsos deuses. E o povo, obviamente, andava nesses maus caminhos de injustiça e de idolatria. Deus está falando com um povo, irmãos, que é chamado por Deus para ser um povo escolhido, que amava o Senhor, que desfrutou de uma época gloriosa na sua história, que recebeu a bênção de entrar na terra prometida, mas que uma vez que recebeu a bênção, desprezou a lei do Senhor, deixou de ser fiel com Deus, desviando-se para a idolatria e trazendo sobre si terríveis consequências malignas. E eu preciso dizer para você nessa manhã que esse é o nosso problema também, que esse texto, meus irmãos, retrata a igreja do Senhor também, que retrata a nossa vida e que nos chama a pensar na nossa espiritualidade com Deus, para que a gente não cometa os mesmos erros, para que nós que temos ao Senhor Jesus hoje, somos muito mais chamados e cativados a uma responsabilidade de andar com Deus, porque o Deus que nós cremos não é um Deus aleatório, que chama pessoas aleatórias, mas é um Deus fiel e constante à sua palavra, e que nos chama a perseverar na fé, no conhecimento, na adoração, na palavra do Senhor. Eu quero falar para você nessa manhã, como nós perseveramos para ter uma espiritualidade mais fiel ao Senhor. Que atitudes o nosso coração precisa tomar? A primeira delas, meus irmãos, que se encontra nessa passagem da Bíblia, é que para nós perseverarmos numa espiritualidade que é fiel para com Deus, nós precisamos nos voltar ao nosso primeiro amor. Nós precisamos olhar para o nosso coração hoje e comparar com o dia da nossa conversão. Você se lembra do dia da sua conversão? Eu acredito que muitos de vocês se lembram desse dia. O dia em que Deus tocou o seu coração. O dia em que Deus chamou você para uma nova vida, e a partir de então tudo começou a se fazer diferente diante de vocês. O profeta aqui começa com uma palavra doce para o povo de Israel, dizendo: povo de Israel, o Senhor não se esqueceu daquele tempo em que o amor de vocês esquentava o coração de vocês. Havia uma pureza, havia um gosto, havia um sabor de se andar com Deus, havia um amor natural por aquilo que Deus era para vocês, antes de Deus abençoar vocês, inclusive. Jeremias está dizendo para o seu povo: vocês, povo de Israel, se portavam diante do Senhor como um povo consagrado, um povo santo, um povo com feições diferentes, que exalavam atitudes diferentes de pessoas que, quando Deus falava, vocês ouviam. Isso era natural, isso era do coração, e isso, meus irmãos, é o primeiro amor, esse desejo fervoroso por Deus, sabe? Aquela necessidade básica de cultuar ao Senhor.
tão básico quanto a fome, tão natural quanto a sede, aquilo que eu e você experimentamos nos primeiros dias de caminhada com o Senhor, aquele frescor gostoso, onde tudo que envolve Deus na nossa vida era aquilo que a gente mais saboreava, era doce como mel. Você se lembra dessa época na sua vida? Pois eu digo para você, meu irmão e minha irmã, há um risco muito grande de você perder isso. Há um risco muito grande por causa do pecado de você esquecer disso. Lúcifer quer que você se esqueça disso. A obra de Satanás é que você se torne um crente frio, onde as coisas de Deus passam com o tempo a não fazer mais nenhuma diferença na sua vida, pois este é o drama do povo de Israel nos dias do profeta Jeremias, que está levando à perdição. Jesus Cristo, milhares de anos depois, ele vira para uma igreja de Éfeso, uma igreja boa, uma igreja doutrinada, uma igreja certinha, uma igreja onde os falsos profetas, os falsos mestres não se criavam ali, uma igreja, poderíamos dizer, ortodoxa, doutrinária, com ensino bom da palavra. E Jesus, aquele que sonda o seu coração e o meu coração, se vira para essa igreja e fala: eu conheço as obras de vocês, eu conheço o zelo de vocês, eu conheço a dedicação, o esforço, mas vocês têm um problema, é que com tudo isso, vocês abandonaram o primeiro amor de vocês. Não há mais brilho nos olhos, meus irmãos, na vida de muitos crentes. Há muitos crentes no Senhor Jesus, meus irmãos, que infelizmente, com o passar dos anos, vão perdendo isso, vão se acostumando com Deus, sabe? Vão levando a sua vida com Deus num piloto automático tão grande, que chega uma hora, vir a um culto não faz mais diferença, participar de uma reunião de oração é um peso, tudo que envolve a Deus se torna cansativo, ler a Bíblia dá sono, orar não tem tempo, a vida é tão corrida, tão cheia de prioridades, tão cheia de necessidades, tão cheia de cansaços. O povo de Israel, nos dias de Jeremias, está vivendo esse esfriamento, essa falta de um primeiro amor. Deus vira para o seu povo e fala: povo de Israel, eu me lembro de uma época em que vocês ardiam o coração por mim. Eu lembro de um amor de vocês que era semelhante a de uma noiva esperando o dia do seu casamento. Onde foi parar isso? Eu pergunto para você, meu irmão, será que a sua vida se tornou assim? Será que há riscos no seu coração para que você com o tempo venha se tornar um crente assim? Será que há demandas do nosso cotidiano que nos impedem a estarmos aquecidos pelo amor gracioso que vem de Jesus para nós, gratuitamente? Cristo não foi para uma cruz, irmãos, para gerar crentes apáticos. Jesus Cristo, nosso Salvador, não verteu o seu sangue pagando um alto preço para gerar gente fria, para gerar uma igreja apática, para gerar pessoas que são aleatórias com Deus, mas pelo seu amor gracioso e bondoso, nos transformaram em pessoas que têm o primeiro amor todos os dias, renovados pelo poder do Espírito Santo e pela graça do nosso Salvador,
nas nossas vidas. Se nós queremos ter uma espiritualidade perseverante, irmãos, eu e você precisamos nos voltar ao primeiro amor, em nome de Jesus. Em segundo lugar, irmãos, para que a gente tenha uma espiritualidade fiel ao Senhor e perseverante, nós precisamos nos afastar não só da idolatria, mas de um tipo de idolatria que é fortemente denunciado nesse texto. Sabe qual é? É a idolatria do esquecimento. A idolatria do esquecimento. Jeremias aponta com brilhantismo nessa passagem da Bíblia o que é idolatria de fato. Idolatria não é só se curvar a Baal. Idolatria não é cultuar deuses estranhos apenas. Isso é a exterioridade do pecado. Mas para Jeremias, a essência, o âmago, o cerne, aquilo que está dentro desse pecado chamado idolatria, é o esquecimento, é a amnésia espiritual, falta de memória com Deus, é não lembrar que o Senhor é o Senhor, é esquecermos-nos de que Deus, além de ser Deus, Ele liberta, é aquele que cura, é aquele que providencia, é aquele que age, é aquele que transforma, e é aquele que faz até milagres segundo o seu querer nas nossas vidas. O drama do povo é esse. Se esqueceram de Deus. E se esqueceu de Deus, entra outro Deus no lugar. Deus é substituído. E o que mata nossas espiritualidades hoje, meus irmãos, é justamente esse esquecimento. Esquecer-se de Deus. Por exemplo, hoje, facilmente nós podemos ver muitos crentes que são abençoados, mas logo que são abençoados, ao invés de se aproximarem de Deus mais, curiosamente, diabolicamente, esquisitamente, eles começam a se esfriar com o Senhor. São abençoados por Deus e se esquecem de Deus. E Deus abençoa de várias formas a nossa vida. Deus nos dá filhos, Deus nos dá trabalho, Deus nos dá promoção no nosso emprego, Deus nos dá uma nova casa. Deus é abençoador e responde às nossas orações quando nós fazemos com fé. Só que uma vez que Deus abençoa, tem muitos crentes que se ocupam tanto com essas riquezas, que se esquecem daquele que enriquece. Deus nos dá filhos, e filhos são uma bênção, mas há muitos crentes que são abençoados com filhos, e tudo passa a girar em torno dos filhos, e Deus fica no banco de reservas. Há crentes que pedem a Deus uma promoção no seu trabalho, uma porta de emprego, um concurso público, e uma vez que Deus estende as mãos abençoando, não tenho mais tempo para ler uma Bíblia, não tenho mais tempo para orar, eu preciso trabalhar cada vez mais, de forma doentia muitas vezes. Isso é o esquecimento que Jeremias está aqui dizendo, que esse povo está vivendo dessa forma, porque é um povo que não se recorda da sua própria história, que não se recorda daquilo que é o evento central do Antigo Testamento, o maior símbolo do amor e da salvação divina caiu no esquecimento, que é a libertação da escravidão do Egito. E eu e você, meus irmãos, com muito mais razão do que o povo de Israel no passado, deveríamos nos lembrar que recebemos uma libertação muito maior do que a de um reino de um faraó. Fomos libertos do império das trevas, libertos da morte, libertos do inferno,
libertos de uma perdição eterna, libertos em Jesus Cristo do pecado, por meio daquele que é maior do que Moisés, maior do que a lei, e cujo nome está sobre todo nome, é o Senhor Jesus. E se a gente quer ter uma espiritualidade perseverante com Deus, meus irmãos, a gente precisa se lembrar o que Jesus fez na cruz por nós. Isso não foi apenas um evento histórico. E precisamos nos lembrar o que Jesus faz em nós e por nós. É o que nos sustenta, é o que nos dá amparo, é o que nos impede de nos desviarmos dos caminhos de Deus, é o que nos impede de esmorecer durante a caminhada cristã. Quem é Jesus para você? O que é a cruz de Cristo para você? O que é a ressurreição para você? Você já percebeu que isso foi por você? Que isso redunda em consequências eternas para a sua vida? E para o seu presente também com Deus? Uma espiritualidade fiel com Deus e perseverante, que não passe, meus irmãos, por um afastamento da idolatria, do esquecimento. O diabo quer tirar de você a lembrança de quem Deus é e do que Ele faz para você. O pecado faz com que você esqueça do seu Deus. Cuidado, para que a sua vida corrida não faça com que você se esqueça quem é Jesus e o que Ele fez naquela cruz por você. Terceiro e último lugar, irmãos, uma espiritualidade perseverante com Deus faz com que a gente tenha sede de conhecer mais ao nosso Senhor, conhecer mais ao nosso Deus. O que Jeremias fala nos versos 7 e 8, o texto que eu e você lemos, que o drama do povo de Israel é ter sido abençoado por Deus e não aproveitar com fidelidade a bênção do Senhor, fazendo pouco caso do Senhor da bênção. O Senhor os introduziu na terra e eles a contaminaram, os líderes já não andam mais com Deus. Falta conhecimento, falta experimentação do Senhor, falta justiça na terra, falta aprendizado da lei santa do Senhor. Aqueles que deviam promover o conhecimento de Deus não estão dando o alimento para o povo e o povo está perecendo. E aqui fica claro uma coisa para nós. Essa denúncia que Jeremias faz, principalmente nos versos 7 e 8, nos mostra que um povo que é consagrado ao Senhor não louva e adora ao Senhor apenas com boas intenções. Eu e você não cultuamos a Deus apenas, meus irmãos, com a nossa predisposição e com as nossas emoções. Precisa haver conteúdo, precisa haver discernimento, aprendizado, edificação intelectual, sim. Adorar a Deus com todo o nosso coração, sim. Com toda a nossa alma, sim. E com todo o nosso entendimento também, porque é isso que Deus quer. Mais relacionamento estreito de oração com Deus, mais zelo intenso e fervoroso com as coisas que são do Senhor. Nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, fazendo uma oração por mim e por você, ao Pai que está nos céus, disse que a essência da vida eterna é conhecer ao Pai, é conhecer também aquele a quem o Pai enviou a nós, que é o seu próprio Filho. E se eu e você, meus irmãos, cremos que a graça de Deus nos alcançou em Cristo, se eu e você cremos na nossa salvação,
se eu e você cremos no amor de Deus, isso deveria despertar o nosso coração para aprender mais do Senhor, para conhecê-lo mais, para lermos mais a Bíblia. Quanto tempo você dedica a fazer essas coisas, meus irmãos? Seja sincero. Você gasta mais tempo lendo a Bíblia do que você passa usando o seu celular? Você gasta mais tempo falando com Deus em oração do que falando amenidades com as pessoas? Se cremos que somos salvos, se cremos que vamos passar a eternidade face a face com o Senhor, não era para a nossa vida já ter mudado há algum tempo? Não era para algumas atitudes serem tomadas? Não era para o nosso tempo e as nossas ambições serem transformadas em algumas coisas que glorifiquem mais a Deus do que trazem retorno neste mundo para nós mesmos? Nós vivemos num mundo que valoriza, meus irmãos, retorno, crescimento na terra. Uma vida com Deus valoriza muito mais tesouros no céu, presença de Deus no coração, compromisso com o Senhor, fidelidade com Deus. A vida cristã não é uma vida aleatória. A vida cristã é uma vida perseverante de compromisso com o Senhor. Nesta manhã, então, o Senhor nos chama a uma necessidade de fazermos uma autocrítica do nosso coração. A olharmos para o nosso coração e verificarmos o que precisa ser mudado. Porque é impossível nós nos voltarmos ao primeiro amor sem essa autocrítica. Todos nós precisamos fazer isso. Bem-aventurado é aquele que olha para o seu coração e o analisa. Porque, meus irmãos, tenha certeza, nós não somos tão crentes quanto pensamos ser. Nós não somos tão espirituais quanto achamos que somos. Nenhum de nós. Nenhum de nós. O povo de Israel se achava muito espiritual e adorava Baal. Eu e você corremos o mesmo risco por causa do pecado que há em nós. Faça uma análise do seu coração. Deus nos chama a necessidade de colocar também as nossas esperanças e satisfações e buscas somente em Jesus. Somente em Jesus. Porque somente Ele vai satisfazer o que você precisa. Não vai ser qualquer outra busca nesse mundo. Não vai ser qualquer outra coisa. Não vai ser qualquer motivo de vida que tire o seu sono. Mas se você entregar o seu caminho a Jesus, se você confiar nele, tenha certeza, meu irmão, Ele mais fará na sua vida, segundo a sua boa vontade. E Deus também nos chama a necessidade de a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas ideias serem em torno daquilo que glorifica a Jesus na nossa vida. Seus sonhos glorificam a Deus? Seus compromissos, seus projetos tem mais a ver com promover você no mundo ou promover a Cristo no seu coração? Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, que Ele nos dê a graça necessária para vivermos uma espiritualidade que persevera fielmente nos caminhos do Senhor. Feche seus olhos, vamos conversar com Deus.